Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Difusor Duplo. Hoje eu vou trazer uma análise da primeira corrida da temporada de 2023. Foi uma corrida que aconteceu no Grande Prêmio do Bahrein, uma corrida que aconteceu no dia 5 de março. E para eu começar aqui, eu gostaria já de pedir vocês um auxílio. Gostaria de solicitar para vocês passarem lá no Instagram e no Twitter, tá? Muito fácil, @difusor duplo, para dar uma moral aí, que a página tá crescendo, né? Se possível, deixar o seu follow, né? Deixar o seu like. E vamos para frente, vamos gerando conteúdo, tá? Começar aqui a analisar. Primeiramente, eu gostaria de colocar a espécie, o tempo que a gente se encontra na Fórmula 1 nesse momento. Para a temporada de 2022, a Liberty Media tinha adotado algumas medidas da mudança de regulamento. Ela queria fomentar a disputa do Campeonato Mundial de Pilotos. O objetivo principal dela na época era fomentar a acessibilidade das equipes do meio do grid para baixo, trazer uma disputa assim que englobasse todos os times que envolvam a capacidade assim aquisitiva muito alta, envolvendo, por exemplo, a Mercedes, a Haas, né, que possui uma verba já mais limitada. Então, qual que foi o ponto principal de enfoque deles? Mexer na aerodinâmica dos carros. Eles queriam que trouxesse um efeito, né? Já estou dando spoiler do que vai acontecer mais para frente. Eles queriam que as suas mudanças tivessem um efeito na aerodinâmica para que os carros conseguissem acompanhar os demais. A medida adotada foi diminuir a pressão aerodinâmica gerada pela asa dianteira e das peças superiores dos monopostos. Isso voltaria com o efeito clássico dos anos 80 da Fórmula 1, chamado efeito solo. O efeito solo, ele usa os conceitos da mangueira de jardim quando você analisa sobre a pressão dela. Parte do ar que vem na frente do carro é direcionada para baixo do carro. Ele sufoca, né? Ele estrangula ali num ponto de saída bem estreito, né? Ali perto do assoalho, ali perto do difusor. E na hora que ele é liberado, ele, por ter passado num caminho bem estreito, o primeiro caminho natural dele é subir. E aí então tem o ponto de convergência, que é um ponto de convergência mais alto, né? E, portanto, a velocidade do ar quando passa pela parte de baixo é muito superior ao vento que passa sobre cima do veículo. Então, assim, vai criar uma zona de baixa pressão debaixo do veículo e uma zona de alta pressão no topo do veículo. Sendo assim, vai, tipo, o veículo vai grudar no chão, entendeu? Ele vai ficar com uma ultra estabilidade. Cara, ele vai grudar mesmo. Muito difícil ele sair. As mudanças para que isso ocorresse foi o banimento dos bargeboards, né, que é aquela placa ali na lateral, na frente do carro, ali no bico, ali um pouquinho antes da suspensão, que geralmente é utilizado para conduzir o ar, a peça aerodinâmica, basicamente. A mais comum foi o assoalho mais próximo do chão. Eles diminuíram e colocaram lá que o limite do assoalho era de tantos milímetros, socaram o carro mais lá no fundo. Também houve uma pequena alteração na boca dos difusores. Isso tudo vai ocorrer um problema que, né, vai percorrer a temporada toda, vai ter protesto, vai ter aquela cena da quinta temporada na Drive to Survive que o Toto Wolff tá muito bolado, que é o efeito porpoising. Em PTBR, o efeito chama efeito golfinhar. O que esse efeito trata? É uma tendência que os carros trepidam quando estão em alta velocidade. Isso geralmente ocorre quando estão em fim de retas ou em curvas mais velozes, curvas de altas, como a gente diz normalmente. Isso está diretamente ligado ao novo regulamento, né? Vou botar um vídeo aí para vocês olharem do carro do Hamilton quicando e, cara, é polêmico. Até porque em Baku, na corrida de Baku em 2022, o Hamilton sai com dor nas costas, sai auxiliado, né, para sair do carro.
e sai se queixando muito de dor nas costas por causa dessa trepidação. E aí, na época, houve um protesto falando que a FIA deveria intervir e trocar o regulamento ou cancelar a temporada pelo bem da saúde dos pilotos, tá? Dito isso, dando contexto histórico para vocês de onde a gente estava, a FIA, então, em 2023, em respeito à saúde dos pilotos, decidiu, para evitar que o efeito do porpoise continue aparecendo nos carros, 4 medidas foram adotadas. As bordas do assoalho do carro foram aumentadas em 15 milímetros, ou seja, a parte inferior do carro aumentou, beleza? A altura da garganta do difusor e a rigidez da borda do mesmo foram aumentadas. Aquela peça que segura ele e a circunferência dele, né? Não a circunferência. O grau de elevação dele. Você vê que ele é um pouco mais apontado para cima, beleza? Tudo bem. Dito isso, veio uma novidade já. A FIA obrigou a presença de um sensor para que regulasse e monitorasse o efeito. Sendo assim que ela percebesse que algum carro estivesse com esse problema, ela iria intervir, correto? Beleza, feito o sensor. Uma das mudanças mais necessárias foram os aros de rolagem, né? Chamam os roll hoops, que são ali, fica ali em cima, aquela entrada de ar em cima da cabeça do piloto. E elas agora vão ter que obrigatoriamente ter o formato de topo arredondado. Porque em Silverstone, 2022, o Guan Yu Zhou, ele estava na largada e aí houve um toque ali, uma colisão. O carro dele acaba ficando de cabeça para baixo. O que salva nesse momento é o halo, né? Ou como algumas pessoas falam, um halo. Ele acaba quicando ali na brita e caindo de uma posição entre a barreira dos pneus e a grade que segura, a grade de contenção, né? Ali esse nome daquilo. Essas grades de contenção ali do público. O alambrado, lembrei, o alambrado. Só que o carro cai de uma forma que ele fica cavado no chão e aí dá uma red flag, vem o trator, demora muito para tirar. Mas acaba dando tudo certo, o piloto sai bem, é isso que importa. Então agora o roll hoop, né, o aro de rolagem, ele vai ter que ter obrigatoriamente um formato arredondado, porque aí a chance de um carro se enterrar no solo é muito baixa. E aí também garante uma altura mínima para o ponto de aplicação do teste de homologação, né? É uma parada assim. Porque a FIA, querendo ou não, antes de você apresentar o carro, a livery do ano, ela tem que passar por um teste da FIA. Beleza. Mais uma alteração se dá nos retrovisores, que passam a ter 200 milímetros de área reflexiva, 50 milímetros a mais em relação ao ano passado. Isso era uma desculpa porque nos treinos muitos carros estavam bloqueando passagem dos outros, né? Naquela volta lenta, sabe? Quando o pessoal tá fazendo a volta rápida e alguém tá voltando para os boxes, tem aquela atrapalhada, rola uma punição. E uma das maiores desculpas dos pilotos na época para evitar a punição era falar que, pô, não dá, o retrovisor é muito pequeno, não consegui ver a tempo e tal, então aumentou. E, cara, tá muito grande, 50 milímetros é muita coisa no retrovisor, tá? Então não tem mais essa desculpa. A projeção do peso do carro era de que ele perdesse 2 quilos em relação ao ano passado. Porém, isso foi revertido, não tem mais isso. Porém, também não houve alteração no peso mínimo, continua o mesmo. Beleza, entrando aí na temporada 2023, a gente tem que falar da dança das cadeiras dos pilotos. O Vettel, da Aston Martin, acaba se aposentando, né? Depois de aí, vários tempos na Fórmula 1, depois de 4 campeonatos mundiais, ele acaba decidindo sair no início da temporada, né? Nem larga em 2023. Dito isso, por ter abrido uma vaga na Aston Martin, o Alonso, que estava enfrentando problemas com seu companheiro de equipe, que era o Ocon, e ambos estavam na Alpine na época, ele acaba se mudando para a Aston Martin. Ele vai ser o segundo piloto, o primeiro piloto será o Lance Stroll. Perfeito. Já da segunda equipe taurina, né? Da AlphaTauri, o Pierre Gasly, ele acaba decidindo tomar essa vaga que ficou em aberto. Ele decide para a Alpine, né?
buscando, assim, novos ares, né, novos motores, já tava com um problema ali do Marco já pegando no pé dele e tals. Ricciardo sai da McLaren, não, Hülkenberg entra no lugar do Mick, da Haas, do Mick Schumacher. Mick Schumacher acaba não renovando o contrato com a Haas, uma decisão meio polêmica. E o Hülkenberg, depois de aí do seu ano sabático aí, de tantos anos fora da Fórmula 1, acaba voltando no lugar da Haas. Uma decisão meio polêmica, a gente não sabe explicar o porquê disso. Mas tá aí, claro que tá, vamos ver se ele vai desempenhar uma boa função nessa temporada. Ricciardo acaba saindo da McLaren, né? Não renova o contrato, porque estava com um péssimo desempenho, né? E o Oscar Piastri, campeão da Fórmula 2, acaba entrando no lugar dele. O Ricciardo vai acabar indo para o terceiro piloto da equipe principal da Red Bull, beleza? Nick De Vries, campeão da Fórmula E, entra na AlphaTauri, beleza? Até que enfim, depois de vários tempos ali de briga, né? De tentando tomar a cadeira de alguém, de entrar na maior categoria dos monopostos do mundo, ele consegue. Logan Sargent na Williams, o estadunidense, né? Depois de bastante tempo, o estadunidense de volta à categoria. E beleza. Vale a pena já avisar vocês que o Stroll sofreu um acidente de bicicleta. E aí ele ainda estava na recuperação, então você vai ver que no treino 1, 2 e 3, se eu não me engano, quem faz o ajuste no carro é o Felipe Drugovich, brasileiro, atual campeão mundial da Fórmula 2, né? Piloto reserva da Aston Martin. Só que no fundo vai ter uma polêmicazinha que quem vai correr, de fato, no Bahrein é o Lance Stroll, né? Então aí o que eu preciso falar para vocês sobre o Bahrein? A Fórmula 1 vai abrir a temporada de 2023 numa pista que é muito famosa pela falta de abrasividade do asfalto. É uma pista que, pelas temperaturas, é muito fácil os pneus dianteiros irem... Na verdade, sim, pelo calor, os pneus costumam perder a sua durabilidade muito rápido. Ponto. Por ser um circuito que tende muito da tração e por ter ali a curva 10, que é uma curva que o pessoal chama de hairpin, né, o fio de cabelo, que você um ângulo, quase um ângulo reto, cara, é uma curva de extremamente baixa velocidade e ali o pessoal vem o quê? Vem tacando o pé no acelerador, chega ali na frente, ele já quer soltar o freio, por quê? Porque é a curva de baixo, isso é fato. Se você ir muito rápido ali, você acaba espalhando e saindo da pista. Então essa pista, principalmente nessa curva, ela tende a punir muito os pneus dianteiros. É uma das poucas pistas da temporada que os pneus da frente estão muito mais desgastados do que o pneu de trás do carro, entendeu? E por ser um circuito de tração objetivo, que para ser rápido eles precisam sair bem das curvas e aproveitar a reta dos boxes e a reta oposta. É ali que faz o diferencial, né? No setor 1 e no setor 2. Beleza, nos treinos. Treinos que a gente tem que aferroar que a Aston Martin estava voando. O Fernando Alonso pegou no TL1 P2, no TL2 P1 e no TL3 P1. E isso, cara, sem a Red Bull fazer sandbagging, né? Que é aquela técnica que você esconde um pouco o jogo, faz que o carro tá mais lento, não taca ali o pau para esconder ritmo, né? Isso que é o famoso sandbag. Se você analisar a, a telemetria, você vê que ali a dupla da Red Bull tava atacando o pau, tava tentando arrumar os acertos, ou seja, a Aston Martin estava realmente com um setup muito melhor nos treinos livres, né? McLaren, cara, a McLaren abusou muito do duct tape, tá? O Lando Norris teve problemas no freio, já começou a apresentar problemas no motor, já não foi um treino livre muito interessante ali para escuderia. Vários pilotos estavam passando dos track limits na curva 10. Foi como eu falei para vocês, por ser uma curva de baixa e o pessoal vinha tacando o pau ali, cara, era espalhada, era gente comendo track limits, era direção de prova passando pano, nada de uma advertência, então, tipo, e não teve limites. Foi Sérgio Pérez, foi Lewis Hamilton, foi o Sargent, foi
novatos e antigos também, cara. Não tem o que fazer ali. É uma curva muito difícil e é uma curva muito técnica também, que pode matar ou salvar o seu Grande Prêmio, né? Vale lembrar que nos treinos livres e no Qualify, os tempos estavam muito próximos um do outro. A diferença do primeiro colocado até o 10º, mais ou menos, era de no máximo 1 segundo, cara. Isso tendeu a muito equilíbrio da categoria. Foi aí que a gente começou a achar que as mudanças do regulamento para a temporada de 2023 de fato foram muito eficientes. Mas a gente vai ver isso mais lá para frente. Beleza. Dito isso, corrida começou. O Leclerc na qualificação ele tinha decidido não tentar melhorar o seu tempo na última volta. Ele estava ali em terceiro lugar mais ou menos. E aí ele preferiu guardar uma gama de pneus macio para não ser desgastado. E cara, querendo ou não, por ser uma pista que consome muito pneu, não dá para fazer one stop no Bahrein. Não dá, isso é coisa de maníaco. Você vai ver que os carros nessa corrida, por estar com uma temperatura no asfalto muito alta, tenderam a 4 paradas. 4 paradas, 3 a 4 mais ou menos. Então Leclerc decidiu manter esse pneu, essa gama mais macia, né? Tentando assim manter uma vantagem sobre os outros pilotos que provavelmente começariam de um soft usado. Com problemas eletrônicos no carro, já direto assim na primeira corrida do ano, ele acabou trocando o controle eletrônico. Ele não vai tomar punição porque os times têm 2 compostos eletrônicos para a temporada inteira. Você pode trocar por tudo aquilo ali, você só não pode trocar no parque fechado por motivos óbvios. Somente a adição de uma terceira peça na categoria acarretaria numa grid penalty. Ele seria desclassificado em algumas posições. Fato curioso, 19 pilotos largaram de soft, tá? De macio. A gama C1 ali, se não me engano. Somente o Magnus, gama C3, desculpa, porque essa zero é mais resistente. Somente o Kevin Magnussen largou de duros, tá? Não entendemos o porquê, só segue. Max Verstappen largou bem, manteve a liderança, só perdeu o P1 quando foi aos pits. Se não fosse por isso, e pela volta rápida, ele teria liderado de início ao fim, ele faria um grande chelem ou um hat-trick, né? Pérez começou mal, não largou bem, e o Leclerc tracionou muito, muito bem. Teve um tempo de reação ali na troca de marcha muito bom. Então ali você já vê que o Leclerc já vai por dentro, já toma a posição do Pérez, o Pérez já tenta entrar ali na slipstream e já seguir tomar essa posição de volta. E aí, cara, na curva 4, as Aston Martin se toca, né? Você vê que o Alonso tá ali na frente brigando com o Hamilton e atrás o Stroll tá tentando segurar a posição do Russell. O Russell joga por dentro, o Stroll começa a acelerar, tentando defender, deixar o Russell para trás. Só que o Alonso ele acaba optando por fazer uma curva mais aberta. Ele abre, né, na esquerda para tentar pegar a tangente e já sair como fazer o switchback, né, que eu vou até explicar mais para frente, no Hamilton. Nesse momento, o Stroll tá pela parte de fora da pista, né? Então, pela parte de fora, como você tem que desculpa, minto. O Alonso está na parte de fora e o Stroll está na parte de dentro. Quando você está na parte de dentro em uma curva meio fechada, você tem que fazer o quê? O seu ponto de frenagem ele vai ser mais próximo do ápice da curva, entendeu? Nesse momento, o Stroll com um punho machucado freia. Na hora de fazer a curva, o Alonso está passando na frente dele. Acaba tendo toque ali, cara. Não tinha como tirar. O cara tava com os punhos machucados, e é aí que vem a polêmica. Porque a FIA não interviu, né? Sabendo que o Stroll estava machucado, precisando de ajuda para sair do carro, e a FIA não interviu. Não interviu, é uma questão de saúde. Se ele batesse, por exemplo, distracionou numa curva, batesse e acontecesse algo pior, aí sim a FIA iria intervir. Então achei isso meio polêmico e tal. Não tô falando isso sendo clubista porque eu queria ver um brasileiro na Fórmula 1. Até gostaria, porque eu acho que o Felipe Drogovic é um bom piloto. Mas é questão de saúde, é questão de uma vida a mais ou uma vida a menos que poderia estar dentro do circuito ali na hora. Beleza, se tocaram na culpa
inteiramente ali do Stroll, entre aspas, né? Piastri precisou abandonar a corrida logo na sua estreia, porque quando ele foi trocar o volante, na hora que ele colocou de novo, não funcionou. Há suspeitas de que fosse o problema na caixa de câmbio do carro. A McLaren não começou muito bem, né? O Lando Norris teve que abandonar com problemas no motor. E, desculpa, ele não abandonou, mas ele teve problemas no motor e parou 6 vezes no box no final de tudo. Ele ficou em último colocado e, cara, parece que ele estava no treino livre ainda, porque ele ficou muito para trás, uma distância enorme do Zhou, que pitou na última volta. Então, assim, problemas do motor aí já de cara, a McLaren já tá com problemas de confiabilidade. A Mercedes, então, na pista, ficou com medo de tomar um undercut do Stroll. O Stroll para ali na volta. Não lembro o número da volta certinho, mas eles veem que o Stroll tá parando, já para o Hamilton ali e consegue proteger. O problema é que eles só pararam o Russell uma volta depois. Sabendo que a Mercedes tem uma qualidade no pit stop muito boa, dava para fazer, chamava os dois ali pro pit na hora. Só que o Russell só para uma volta depois. Então, cara, o Russell de pneu frio e o Stroll de pneu quente, não deu para segurar, cara. Não tem carro que segure, o Stroll passa ali fácil, beleza. Leclerc acaba tendo uma pane mecânica na volta 45, e aí que foi a malandragem do piloto monegasco. O Sainz, nesse momento, estava em terceiro colocado. Se simplesmente o Leclerc para o carro na pista, safety car, pô, o Sainz ia ser prejudicado com isso. O que ele fez? Na hora que ele viu que teve o problema da pane mecânica, você vê o motor dele desligando ali na hora, você vê o barulho das ferragens, ele já encosta o carro ali perto da área de escape, porque aí é só empurrar o carro ali com os marchos, não tem sentido, né? Puxar um trator, puxar um safety car. Então aí só abriu o virtual. Isso foi muito esperto, uma jogada de mestre e salvou um pouco o Sainz, que a gente vai ver que não mudou muita coisa logo ali para frente. O Zhou, na última volta, ele estava em 14º lugar, ele só estava à frente do Norris, que parou 6 vezes, né? Então estava uma distância muito alta. Ele vai para o pit stop, pega o pneu soft, faz a volta mais rápida da corrida na última volta, mas não fica com ponto porque terminou fora do top 10. O Alonso, agora sim, cara, a melhor parte da corrida para mim aqui. Já vou dar o spoiler para vocês que o Driver of the Day do difusor duplo, o GOAT da corrida vai ser o Fernando Alonso. Eu vou explicar agora para vocês o embate que teve Alonso e Hamilton. E, cara, essa corrida foi uma das corridas mais bonitas que eu já vi nos últimos tempos, né? Essas ultrapassagens. O Alonso ele estava com um setup mais certo, estava tracionando melhor e tendo vantagem nas curvas de baixa pela aceleração que a Aston Martin tem. Você viu que o Alonso toda hora ele saía do slipstream, né, do vácuo do Hamilton, para que não superaquecesse os pneus dele. E assim ele não ia sofrer da turbulência do ponto de convergência. Você vê que o Alonso toda hora quando ele vai fazer uma curva, ele ameaçava dar o late break, que é o frear mais tarde, para tentar ultrapassar. E aí ele abriu o máximo possível na curva, né? Ele ia por fora, porque ele ia fazer o switchback. Switchback, ou popularmente no Brasil chamado de X, é quando você induz o atacante a ultrapassar por dentro e força o ponto de frenagem dele no limite. Aí ele vai acabar espalhando e você passa por dentro da curva. Você passa ali no ponto de tangente, né? Você ataca por ali. Então o Alonso começa pegando o vácuo do Hamilton, da parte de dentro. Quer dizer, o Alonso começa pegando o vácuo. O Hamilton dá a parte de dentro para o Alonso na curva 4, forçando o Alonso a fazer a curva mais fechada. E assim o Hamilton, por ter mais espaço, consegue cortar por dentro, entendeu? Que vai fazer a troca do X. O Alonso, prevendo isso, tenta diminuir a velocidade em cima da curva, que é o ponto tangente ali, né? E tenta bloquear o switchback. O problema é que isso não foi o suficiente. Ele não consegue frear o suficiente para o carro não espalhar se fazesse uma curva mais aberta. E aí ele dá uma espalhadinha, é óbvio. O Hamilton acaba mergulhando por dentro para ultrapassar.
O Alonso, vendo no retrovisor direito dele o Hamilton ameaçando esse ataque, ele acaba pisando mais forte no pedal. Ele acaba distracionando, ele dá aquela rodadinha assim firme, ele perde a direção, mas o Alonso consegue segurar, eles não se tocam, tá? Eu vi esse lance aí 3, 4 vezes, eles não se tocam. E Hamilton está na frente novamente. Na curva 9, o Alonso começa a posicionar o carro dele estrategicamente por fora da curva. E se ele estiver muito perto, ele não consegue fazer o switchback. Se estiver muito longe, ele não vai ter velocidade nem o vácuo para ultrapassar. Ele não consegue mergulhar por dentro. Então o que ele espera? Ele espera o Hamilton fazer a curva aberta, porque ele está mais para dentro e mergulha com o carro. Entendeu? Na hora que ele abrir, ele vai ver o espaço ali e vai jogar a Aston Martin dele para dentro. Os carros acabam ficando lado a lado na curva e o Lewis acaba cedendo a posição, se mantendo na traseira do Alonso para manter o vácuo, abrir o DRS na reta oposta e tentar recuperar a posição antes da curva 11. A diferença de carro é grande e acaba não conseguindo. A curva 10 é uma das curvas mais difíceis de se ultrapassar. Na verdade, não é mais, não uma das mais. É a curva mais difícil de ultrapassar no Bahrein, cara. E por ser uma curva de baixo, uma curva que o pessoal espalha, aquilo ali simplesmente você faz uma curva e bola pra frente. E, cara, o Alonso faz duas masterclasses perfeitas ali, merecendo, cavando o Driver of the Day, batendo no peito dele, falando é o melhor desempenho dessa corrida é meu. E, cara, ó, sensacional, tá? Sensacional, mostrando que com 41 anos ele ainda é digno de estar na categoria, tá? Beleza, o Alonso começa a se aproximar perto do Sainz na curva 4, que onde foi a curva 4, que onde foi o acidente com o Stroll e onde começou o embatezinho ali com o Hamilton. Ele toma o lado de dentro, tá? E abre espaço de fora da curva para o Alonso, né? O Sainz toma o lado de dentro e abre espaço para o Alonso de fora. Ele faz a curva, só que o que acontece? O Alonso tem uma reta melhor, vocês vão ver na imagem quando eu jogar ali. O Alonso tem duas opções. Ele desiste da ultrapassagem ali e joga para trás do Sainz, e aí na próxima curva, quem tem prioridade é o Sainz. Ou ele, sabendo da vantagem do motor da Aston Martin, ele pode simplesmente tentar pegar na reta. Por quê? Saindo com a velocidade, ele está com mais velocidade nesse momento. Pode ser que ele não tenha velocidade para ultrapassagem, mas sabendo que o motor Mercedes estava melhor que o da Ferrari, vendo nos treinos livres, o que ele fala? Não vou perder tempo aqui atrás, não. Eu vou seguir na reta aqui, não vai correr lado a lado. Como eu tô do lado direito e a próxima curva é para a direita, quem vai ter a vantagem sou eu. Se eu ficar atrás de você, quem tem a vantagem é você. Então ele acaba fazendo essa reta, né? Só que aí, assim, não se sabe explicar, né? Você pode ver em qualquer lugar, não sabe explicar o porquê. O Alonso acho que acaba premeditando o movimento do Sainz e aí ele se toca, um toque leve. Polêmico, polêmico, porque se fosse com os carros anteriores, cara, batia os dois ali, os dois era DNF na certa. Então, assim, sorte que não abandonaram. Beleza, segue pra frente. Na curva 9, novamente ele faz a mesma coisa que ele fez com o Hamilton. Ele se posiciona por fora e força o Sainz a tentar fechar a curva para não ser ultrapassado por dentro. Aí o Sainz, beleza, ele já é mais esperto. Prevendo isso, ele consegue de fato proteger por dentro da pista. Só que isso faz a Ferrari carregar muito mais velocidade na descida ali da curva 10. E nesse momento, né, para entrar no hairpin ali na curva 10, o Sainz precisa, por estar com mais velocidade, aplicar uma maior pressão nos freios. A Ferrari acaba não aguentando, a, a roda esquerda dele acaba dando aquela travada, né, que o pessoal chama de lock, né? E é por isso que o Bahrein ele consome muito as rodas de frente do carro. Ele acaba dando uma espalhada, né? Acaba espalhando, fazendo uma curva muito aberta. O Alonso já mergulha ali por dentro, pega o DRS e toma o terceiro lugar sem resistência do Sainz, não tem como nem defender. E ali ele já tá com o pé, né, tocando no pódio, já tá ali no P3. Cara,
Mostrou como o Alonso essa noite ele mostrou como se faz uma corrida justa, um embate justo, sem essa de se tocar, de não dar espaço, né? É até uma frase dele, aquele meme de o tempo todo você tem que deixar um espaço, né? E, mano, sensacional. Noite de gala do Alonso hoje. Então, o troféu de Driver of the Day vai para o Alonso. A votação de melhor piloto da corrida aqui do difusor duplo vai para Alonso, não tem jeito. E o troféu Bagre da Noite vai para Ocon. Cara, o Ocon já começou na largada não estacionando o carro corretamente na linha de largada, cara. Já tomou 5 punições ali e já foi ao pit para pagar essas punições. O problema é que quando ele foi pagar essa punição de 5 segundos, que para quem não sabe, eu vou ter que explicar para vocês. Por ele ter que pagar a punição dentro da corrida ainda, ele vai pro pit stop, para o carro lá e fica 5 segundos parado. Só depois dos 5 segundos que os mecânicos são autorizados a tocar em quaisquer partes do carro. Se você vê a câmera do piloto ali na hora, os mecânicos já estão prontos ali. Então a punição é pagar incorretamente. O Ocon sai dos boxes de pneu novo e ele toma aí mais 5 segundos por não pagar a punição corretamente. Só que quando ele vai voltar para o pit para pagar esses outros 5 segundos, ele acaba ultrapassando o limite de velocidade do pit, tomando mais 5 segundos, um total de 15 segundos de punição. Tem dias que são noites, né? Uma frase muito que eu levo para mim para a vida toda. Há dias que são noites e nem todos os dias a gente tá no nosso melhor. Acabou que o Ocon pegou todo o azar dele do Grande Prêmio só pra ele, cara, só pra ele, não tem jeito. Foi um azar, não foi falta de habilidade do piloto. E teve um pouquinho de. Não foi assim, só 100% culpa dele, né? Os mecânicos sabem dessa regra e ainda mesmo assim caem nessa punição. Beleza, curiosidades do Bahrein. O Alonso conquista seu pódio, né? Uma coisa que não acontecia desde o Grande Prêmio do Qatar de 2021, que ele pegou o P3 de Alpine. Max Verstappen terminou em primeiro lugar 12 segundos à frente do Pérez. E o Alonso mesmo falou na coletiva que não conseguia chegar na frente do Pérez. Ou seja, eram mais ou menos 17 segundos entre o primeiro colocado e o terceiro. Ou seja, as Red Bull veio voando, voando, né? Um domínio efetivo na categoria já na primeira corrida. Já fechou ali uma dobradinha, cara. E ó, atuação de gala da escuderia no GP da primeira temporada, né? E, cara, o problema é que o Bahrein, por se saber que ele é uma pista que consome muitos pneus dianteiros, né? Que não é uma coisa que você vê ao longo da temporada. É uma pista que superaquece muito, então é muito desgaste de pneu, não dá para fazer um on-stop. É uma pista que está do lado de um deserto, que às vezes os ventos trazem areias e dificulta, né, a tração dos carros durante a pista. Então você vê que não é um GP que você consegue, assim, Red Bull dobradinha, nossa, eles vão ser campeão mundial. Não dá para prever nada, é uma pista muito atípica, muito diferente. Portanto que, desde 2019, nenhum piloto que venceu o grande prêmio de abertura do Campeonato Mundial de Pilotos foi campeão mundial no ano. Desde 2019. Será que esse ano vai acontecer? Geralmente, quem ganha acaba ficando ali em vice, em terceiro, perde, né, o título. Segundo pódio da Aston Martin na categoria. O primeiro foi Vettel em Baku em 2021, naquela briga lá que o Verstappen fura o pneu, assim, um furo de pneu muito estranho da Pirelli. A Pirelli vai acabar sendo investigada na época. O Hamilton acaba dando aquela bobeirinha lá do Magic Button de aquecer os freios e sai reto. Aí o Pérez pega a sua vitória em Baku. Foi um GP atípico também. Dito isso, agora eu vou informar para vocês a classificação mundial de pilotos. Em primeiro lugar, Max Verstappen com 25 pontos. Em segundo lugar, Sérgio Pérez com 18 pontos. Em terceiro lugar, Fernando Alonso com 15 pontos, mostrando que veio para ficar. Quarto, Carlos Sainz, 12 pontos. Quinto, Lewis Hamilton, 10. Sexto, Lance Stroll, 8. Sétimo lugar, George Russell, 6 pontos.
Oitavo lugar, Valtteri Bottas, 4 pontos. Nono lugar, Pierre Gasly, 2 pontos. E Alexander Albon, 1 ponto. Dito isso, você faz as contas aí, Mundial de Construtores, liderando. Primeiro lugar, Red Bull, 43 pontos. Segundo lugar, Aston Martin, 23 pontos. Terceiro lugar, Mercedes, 16 pontos. Quarto lugar, Ferrari, 15 pontos. Alfa Romeo em quinto com 4. Alpine em sexto com 2. E em sétimo lugar, em último, a pontuar, é a Williams com somente 1 pontinho do Alexander Albon. Dito isso, essa daqui foi a análise do Grande Prêmio do Bahrein. Foi um grande prêmio, assim, não foi de qualidade igual o de 2021, nossa, igual o Grande Prêmio de 2021, que foi um clima tenso, né? Com várias disputas dentro da pista. Mas foi um GP que eu gostei muito, tá? Não tive sono, assisti do início ao fim. E é isso. A próxima corrida da temporada será a Arábia Saudita, né? Ficamos por aqui. Agradeço a todos que assistiram até aqui, então, o nosso primeiro episódio aí, né? Da análise dos grandes prêmios. O primeiro episódio da temporada de 2023. Espero que eu tenha trago informações interessantes e que edifiquem a sua experiência com a Fórmula 1. Eu espero ter trago um conteúdo de qualidade, porque essas pesquisas aqui, né, essas análises, elas demoraram para fazer, eu enchi o saco, eu queria fazer algo perfeito. Então, assim, prometo que os problemas que aconteceram nesse episódio não acontecerão já no próximo, já tentarei melhorar, trazer uma cam, algo do tipo. Queria agradecer muito a quem ficou até aqui, quem consumiu o conteúdo. E sem mais delongas, curta, compartilha, manda pro amigo, vamos apoiar aí pra galera pro coisa crescer. Às vezes eu fico nervoso, travo, mas sempre tentando trazer o melhor para vocês. Até um próximo episódio. Muito obrigado novamente e um forte abraço.